boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Carlos Macedo. Nós vamos conversar sobre projetos do parlamentar que estão em tramitação na casa. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj, primeira edição. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores. Eu é quem agradeço. Deputado, na semana passada o senhor teve um projeto que foi discutido aqui no plenário pela primeira vez, que trata da questão das concessionárias de serviços essenciais, como de iluminação, de energia, por exemplo. Essas concessionárias devem passar a ter um atendimento presencial aos consumidores, não é, deputado? Exatamente. Nós temos um problema sério de mobilidade urbana que atinge as grandes metrópoles, atinge o Rio de Janeiro, o município, o estado no todo. E as pessoas trabalham durante toda a semana, sobretudo nos dias úteis, e só tem nos finais de semana para tentar colocar em dia a sua vida. E as concessionárias geralmente só fazem, algumas, o atendimento via internet, via web. Eu atendi um caso aqui na Alerj, por exemplo, de uma concessionária que fez o corte de energia elétrica da residência de uma família, e a família correu, o proprietário foi, efetivou o pagamento naquelas máquinas, atendimento eletrônico, e só na segunda-feira que a ligação foi procedida, e ele não tinha um recurso de um atendimento presencial nessa concessionária no dia de sábado, ou mesmo no final de semana, no feriado. Então entendemos que como mediadores de relacionamento, ou seja, temos que também lutar para proporcionar que o cidadão, sobretudo esse que trabalha e de repente não tem o tempo disponível para, como já falamos, colocar a vida em dia durante a semana, possa fazê-lo, resolver os seus problemas no final de semana com o funcionamento das concessionárias. Então, para ficar claro para quem está assistindo a gente, deputado, além de ser presencial, tem que ter também atendimento no fim de semana. É necessário ter atendimento no final de semana por todas essas situações que nós colocamos e que são reais. Às vezes, em alguns casos, o próprio assinante, ele mesmo tem que comparecer à empresa e o único recurso, a única disponibilidade que ele tem é final de semana. Então, a concessionária tem que operar, tem que atuar para poder atender a necessidade de imediato ou o mais rápido possível do usuário, do assinante daquele serviço. O texto traz também, deputado, a previsão de que em municípios pequenos que tem um serviço itinerante, desse tipo de atendimento, sim, que não necessariamente dá para sustentar um local presencial, mas pode ter um serviço itinerante, porque nós temos que pensar em todos os lados, tá? O custo de produção, ou seja, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter uma demanda que sustente aquela produção. Então, está previsto também unidades itinerantes de atendimento e ao longo da própria lei em prática, a tendência é haver um aperfeiçoamento, quem sabe, da própria lei, para que se estabeleça critérios em municípios menores, onde há, consequentemente, o menor número de usuários ou de assinantes dos serviços das determinadas concessionárias, para que, você colocou no início, são serviços essenciais, não pode faltar no dia a dia da pessoa, a energia elétrica, a água, enfim. Então, o PL é voltado nessa direção. Deputado, e também é previsto algum tipo de punição para as concessionárias que não seguirem essa lei? Claro, haverá uma multa. E, enfim, nós somos uma sociedade ainda em ajuste, Somos uma sociedade em ajuste e a multa não vem exatamente com o intuito de penalizar ou por punir, mas é para causar mesmo desconforto no prestador de serviço, sabendo que ele será penalizado caso não atenda no que prescreve, ou no que descreve a lei, melhor dizendo, o usuário, enfim, conforme citado. No fim das contas, a ideia do projeto é sempre beneficiar o cidadão, deputado? Beneficiar o cidadão. Não é de prejudicar a concessionária, de forma alguma, mas é, sobretudo, beneficiar
o cidadão, porque é para isso que a política foi pensada, foi idealizada, para que as pessoas não apenas vivam, mas que elas vivam bem. E nós, enquanto parlamentares, enquanto políticos, temos que entender esse nosso papel junto à sociedade, junto aos cidadãos e cidadãs, eleitores de um modo geral. Deputada, eu vou pedir licença na nossa conversa um minutinho. Nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem outras informações sobre os projetos na ordem do dia. Não é isso, Malva? Olá, Natália. Boa tarde a todos. Um dos projetos que está em discussão na pauta de hoje é do deputado Chiquinho da Mangueira. Ele quer que o Estado justifique a não contratação de pessoas aprovadas em concursos públicos no Diário Oficial. O texto determina o prazo de 30 dias após o fim da validade do concurso para a publicação da justificativa. O projeto está em primeira discussão. Se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para nova votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, agora daqui a pouquinho os deputados vão analisar aqui no plenário uma outra proposta do senhor que trata da valorização dos relacionamentos nas escolas. O que propõe esse projeto, deputado? Esse projeto propõe um dia no calendário do Estado do Rio de Janeiro, um dia onde o bom relacionamento, a convivência seja estimulado, ou seja, o projeto visa haver uma integração. Nós vivemos numa sociedade muito plural, de uma diversidade do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da religião, muito grande, e cremos que só a interação, só o estímulo, campanhas e até, por que não dizer, jogos de interação ou interativos, no sentido de que a gente venha inibir, por exemplo, as más práticas, o bullying, a agressão, em suma, sobretudo em se tratando da criança, porque se você trabalha na cultura, na consciência da criança, que são os adultos de amanhã, com certeza esse projeto ele foca sobretudo que a nossa sociedade futura, fruto dessa geração que hoje estão nas escolas públicas, possam se relacionar melhor, possam respeitar o próximo, possam diminuir o máximo possível as questões de intolerância. Se você me permite, Natália, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui na casa uma PL apresentada pelo deputado Flávio Serafim, em que propunha uma homenagem, uma medalha Tiradentes, a uma transexual que tem um trabalho de inclusão junto à comunidade no Rio de Janeiro. E eu sou evangélico, e quando eu olhei a bancada evangélica, levantou a mão, e eu confesso que estava desatento, e quando eu levantei a mão, o presidente da sessão, ele contabilizou o meu voto como sendo desfavorável à medalha Tiradentes para a transexual mencionada no projeto. De imediato eu fui lá, pedi desculpas, que a intenção não era aquela, até porque hoje eu estou na casa apresentando um projeto de integração contra preconceitos, enfim, que promova aí relacionamentos saudáveis, e eu fui favorável à homenagem à medalha Tiradentes à transexual, no caso homenageada pelo deputado Flávio Serafim, e eu queria até aproveitar para dizer também que, como evangélico, a minha igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela quer ter a presença de todas as pessoas da sociedade, espíritas, católicos, religiosos ou não, pessoas do movimento LGBT, lésbicas. A minha igreja tem as portas abertas. Eu também votei um pouco como pastor de amor pelas almas, de poder abraçar o máximo possível a coletividade, e essa PL que hoje estará sendo votada, eu creio que os meus pares irão aprovar, visa isso, integração, visa o combate à intolerância, visa o estímulo à boa convivência. Deputado, normalmente nas escolas talvez essas desigualdades e esses preconceitos fiquem mais evidentes um pouco por causa das crianças que ainda estão em processo de formação, né, deputado? Talvez elas sintam incomodadas um pouco mais com a diferença por conta disso. E é necessário que elas sejam orientadas em relação a isso. Não apenas orientadas, mas também, Natália, a escola chamar a família e as próprias escolas se integrarem. Hoje você tem escolas
no asfalto e você tem escola na comunidade. Por que não promover ações onde a escola do asfalto, a escola da Zona Sul, da Zona Oeste, se integre com as escolas da comunidade, com as realidades sociais das comunidades, para que todos possam perceber o dia a dia de cada um. Ou seja, como vive cada um no seu próprio ambiente, como mais ou menos cada um pensa, para que possa se promover ali o respeito e a boa convivência. A integração é fundamental, né, deputado, para romper preconceitos? Integração é fundamental. Tudo ainda é muito novo para a nossa sociedade. Nós temos aí a internet, que traz uma gama de informações, as redes sociais sobretudo, e principalmente para os nossos adolescentes, jovens e até crianças. Então esse projeto, eu acho importante colocar isso, visa também promover ações nas escolas, corpo docente e discente, para orientar que nossos jovens, crianças, saibam filtrar o conteúdo que se está exposto aí na internet, na rede social, e que esse filtro venha fazer com que a gente venha se tornar pessoas melhores, não apenas melhores para nós mesmos, mas melhores uns para com os outros, que a integração, como você falou, é tudo. Nós precisamos de energia, ou melhor, de sinergia, e a sinergia que nos faz desenvolver enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Deputada, eu vou interromper mais um pouquinho a nossa conversa. Vou voltar ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem mais informações sobre os projetos na ordem do dia. Com você, Malva. Oi, Natália. O deputado Eliomar Coelho quer tombar a Escola de Música Vila Lobos por seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. A escola é referência no ensino de música no estado e está integrada ao corredor cultural do centro da cidade, oferecendo inúmeros espetáculos à população. O projeto também está em primeira discussão e, se aprovado, retorna ao plenário para nova votação. Eu volto com você. Obrigada, Malva, mais uma vez pelas suas informações. Deputado, voltando a falar desse projeto, como é que são as campanhas que devem ser desenvolvidas na escola? O senhor disse, por exemplo, de integrar as escolas do asfalto com as escolas das comunidades. O que mais que pode ser feito? Eu entendo, na minha opinião, eu acho que o corpo docente, os professores, o corpo de alunos e as próprias famílias poderiam ser propositoras. O que fazer para haver essa integração? O que fazer para haver uma compreensão melhor das diferenças, sejam elas de que níveis ou que características forem. Então, eu penso que é muito importante que o próprio professor, o próprio aluno, possa propor isso. Como fazer a integração? Como fazer a integração? Quem sabe um dia, um dia na semana, ou nessa data do calendário, as aulas possam ocorrer na rua, na comunidade, no bairro, numa praça, conversando, debatendo, se integrando, estimulando, por exemplo, a criança a fazer uma boa ação para com o idoso, uma boa ação com alguém que tenha uma deficiência. Enfim, eu acho que melhor do que nós que somos os propositores da lei, são os próprios professores, os próprios alunos. O dia a dia da escola, né? Cada um sabe melhor o que é necessário, o que falta para se promover essa integração. Deputado, queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da LERJ. Satisfação, tá, Natália? Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigada, deputado. O Jornal da LERJ fica por aqui. Às 9h30 da noite você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense no Jornal da LERJ, segunda edição. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com as informações da ordem do dia. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima!